Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao canal Literando. Eu sou o Edu Carvalho e hoje eu venho trazer uma resenha de dois livros maravilhosos que eu terminei de ler e que me surpreenderam muito. Ambos os livros são da editora Leia, então se você não conhece a editora Leia ainda, eu recomendo. Então bora falar desses livros incríveis. O primeiro é do Leandro Carnal, que é este lindo livro, O que eu aprendi com Hamlet. Vou deixar focar aqui para vocês verem. Escrito pelo Leandro Carnal. E esse livro simplesmente é maravilhoso. Para quem não sabe, Leandro Carnal é um historiador. Ele é professor aqui da Unicamp. Então, ele é apaixonado pelas obras de Shakespeare e principalmente por Hamlet. E nesse livro ele discorre tudo que ele conseguiu absorver e aprender com a peça. Esse livro ele é maravilhoso, ele traz muitas verdades sociais para as nossas vidas, nos nossos dias. E ele é dividido por alguns capítulos que são os atos da peça. E eu vou falar para vocês aqui o nome, né, dos capítulos e dizer um pouquinho da minha experiência com esse livro. Então a edição dele é muito bonita, já começa pela capa, né? Muito bem feita. Atrás tem uma resenha. E na parte de dentro ele é mais maravilhoso ainda. Ele é muito lindo esse livro, essa edição. A editora Leia está de parabéns. O primeiro ato, o título que o Leandro colocou é O governo é fruto da sociedade que é governada. Que é onde ele vai começar a contar a história, né, de Hamlet. Vai contar que o rei Hamlet, que é o pai do protagonista, que também se chama Hamlet, ele estava governando normal e ele era muito sanguinário, ele conquistava as outras cidades na base da guerra mesmo. E ele era um soldado. E o irmão dele, o Cláudio, se bola um plano para matar o irmão, que é rei, e usurpar o trono, e ele consegue, ainda casa com a rainha, que é a mãe de Hamlet, e toma o poder. Então aqui o Leandro vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como a sociedade funciona e como isso influi no governo que está sobre ela. O ato 2, o Leandro intitula ele como No Mundo, que é um palco, nosso papel é insuportável e quase ninguém é o que parece ser. Então aqui nesse capítulo, Leandro Carnal, pegando, né, a influência da peça e alguns trechos, ele vai discorrendo sobre tudo que nós mostramos ser e que nós não somos, o que as redes sociais causam em nós esse efeito. Tudo isso se dá porque na peça o fantasma do rei Hamlet, né, o pai do protagonista, aparece para o filho, explicando e falando para ele que a verdade é que o Cláudio matou o irmão e usurpou o trono. E o fantasma do pai de Hamlet pede para que ele se vingue do rei. Isso no ato 2. Então, por isso que o Leandro traz isso aqui, porque Hamlet começa a fingir uma loucura e ele começa a viver uma peça dentro da peça de Shakespeare, se fingindo de louco e tudo mais. E é por isso que o Leandro aborda esses assuntos, o que nós demonstramos ser que nós não somos. E nos dias de hoje é o que a rede social faz com a gente. Já no ato 3, né, o título é Todos somos contraditórios, heróis com traço de vilania. Aqui ele vai tratar um pouco sobre as contradições do próprio Hamlet, protagonista da peça, onde em alguns textos, em alguns monólogos dele, ele diz uma coisa e na hora de agir ele se demonstra de uma forma totalmente oposta a tudo aquilo que ele disse recentemente, digamos assim. Então esse capítulo é muito legal, porque Leandro Carnal começa a mostrar as contradições de Hamlet e é onde se diz isso aqui, né? Onde o Leandro denomina isso, heróis com traço de vilania, que no caso é o próprio Hamlet. No ato 4, pensar nos leva à prudência, mas em excesso pode nos acovardar. Isso aqui no ato 4 é onde começa a decorrer toda a peça de Shakespeare, é onde começa a ter mais ação e tudo mais. E isso aqui é um trecho da peça. E se chega nessa conclusão porque Hamlet, ele descobre que foi o próprio tio dele que matou o pai no começo. Só que ele bola um plano na cabeça dele
onde ele não quer matar o atual rei que usurpou o trono, ele quer que o próprio rei confesse, ele quer que o rei se humilhe e confesse para depois morrer. Então ele bola todo um plano e fica adiando o que ele deveria fazer, o que o fantasma do pai dele pediu, que era vingar a morte dele. Então por isso que aqui no ato 4 diz, pensar nos leva à prudência. Você deve pensar antes de agir, só que pensar em excesso sobre algo pode nos acovardar. Então, aí passa para o ato 5, que é o fim está próximo, que é onde morre praticamente todo mundo, e o único que sobrevive é Horácio para contar a história, o resto dos personagens todos morrem, e aqui o Leandro começa a traçar, né, toda essa reação de Hamlet no fim da peça, de uma coisa que ele deveria ter feito no começo da peça, e é muito incrível, porque o Leandro ele dança entre as referências, então eu super indico esse livro. Bora pro segundo livro, que é um livro muito histórico, muito extraordinário também, que é esse livro lindo, também da editora Leia. A editora Leia arrasa nas edições, O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Para quem não sabe, eu adoro história. Esse livro foi escrito pelo Ben Urban, ele é australiano e ele fez um trabalho excepcional nesse livro. Olha a capa final do livro, olha que maravilhoso esse trabalho da edição. E esse livro vai contar um pouco sobre a tomada do nazismo sobre a Alemanha, né? A ascensão de Hitler e como isso afetou a maior indústria cinematográfica do mundo, Hollywood. E aqui vai contar um pouco dos negócios que o Hollywood tinha na Alemanha. A Alemanha era muito consumidora dos filmes americanos. Então, quando Hitler assume o poder da Alemanha e começa a impor o regime dele, que ele concluiu na cabeça dele e tudo mais, a Alemanha se rende a ele para manter os seus negócios intactos na Alemanha, e é sobre isso que esse livro maravilhoso vai falar. Eu separei aqui um trecho muito importante, porque esse livro ele também traz alguns nomes de grandes mulheres que lutaram de frente contra o nazismo, como é no caso da Dorothy Thompson, que era uma cidadã americana e casada com o consagradíssimo escritor Sinclair Lewis. Eu separei um trecho aqui porque ela teve a oportunidade de entrevistar Hitler pouco antes dele assumir o poder na Alemanha, e ela escreveu no outro dia um bloco no jornal que ela trabalhava sobre ele, que foi extraordinário. Ela diz o seguinte: ele é disforme, quase sem rosto, um homem cujo semblante é uma caricatura, cuja estrutura corporal parece cartilaginosa, sem ossos. É inconsequente e volúvel, mal postado, inseguro. É o protótipo perfeito do pequeno homem. Um tufo de cabelo liso cai sobre uma testa insignificante e levemente retraída. A parte de trás da sua cabeça é achatada, a cara é larga nas maçãs do rosto. O nariz é amplo, mas mal formado e sem personalidade. Seus movimentos são desajeitados, quase indignos e nada marciais. Não há no seu rosto qualquer traço de conflito interior ou autodisciplina. Tem algo de irritantemente refinado nele. Aposto que curvo o mindinho quando toma uma xícara de chá. Ela publicou isso e muito mais coisas sobre a entrevista que ela teve com Hitler no jornal que ela trabalhava, e óbvio que isso chegou nas mãos dele. E anos depois ela vai para a Alemanha fazer alguns trabalhos, fazer algumas entrevistas, e ela é convidada a se retirar da Alemanha. Ela é expulsa. E por um ano, se não me engano, um ano e pouco, Hitler montou uma comissão na Alemanha para perseguir tudo que ela escrevia. E ela sempre batia de frente com o nazismo. Nos artigos dela, na coluna que ela escrevia, onde ela comandava, a maioria das coisas que ela falava ou publicava era contra o nazismo. Então, esse livro é maravilhoso. Eu super indico. Aqui conta a história de uma das maiores alianças, que não tem nem como nomear isso. A Hollywood se dobrou demais ao nazismo, e se eles desrespeitassem as regras, e a empresa seria expulsa da Alemanha, e eles perderam todo o lucro que eles queriam ter.
e várias empresas foram expulsas realmente, várias empresas foram expulsas da Alemanha, e quando começou a se tornar inviável manter os negócios na Alemanha, as empresas decidiram se unir e começar a fazer filmes antinazistas, porque a Alemanha interferiu diretamente no roteiro e na produção dos filmes. Então esse livro é sensacional. Se você quer saber um pouco mais sobre o que eu acho desse livro, vai lá no meu perfil no Scooby, lá eu deixei a resenha também por escrito, que pode ter tido alguma coisa diferente. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando essas duas leituras que eu fiz recentemente. Me siga nas redes sociais para você acompanhar as minhas atuais leituras. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também, então você pode ir lá e me seguir. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim e para o crescimento desse canal. Então nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.